A instalação das UPPs provocou uma retração da atividade econômica nas comunidades. Para estimular o desenvolvimento local, a Agência de Fomento do Estado, AGRIO, tem um projeto de apoio à produção, ao comércio e serviços. Esse programa é o Microcrédito Produtivo Orientado. Mas quem são os empreendedores dessas comunidades? A gente vai conversar sobre isso no Rio em Foco, que começa agora. O programa de microcrédito da AGRIO foi criado para ajudar microempreendedores de áreas já pacificadas ou em fase de pacificação. E a expectativa é que ultrapasse a casa dos 7.000 contratos esse ano. Para conversar sobre esses empreendedores e investimentos, estão aqui no estúdio Elber Venâncio, superintendente de microcrédito da AGRIO, e Manuel Tedim, diretor do Instituto de Estudos e Trabalho e Sociedade, o IETS. O Observatório das Micro e Pequenas Empresas, que é um trabalho que o IETS faz junto com o SEBRAE, fez um perfil desses empreendedores das áreas pacificadas, com PPs. Qual o perfil desses empreendedores? Ele difere muito dos empreendedores das áreas não pacificadas? Na verdade, Geisa, os empreendedores são característicos de áreas populares, quer dizer, sejam de favelas ou sejam de áreas populares no asfalto, como dizem. Os da UPP não são diferentes dos demais e se você controlar e fizer uma análise cuidadosa, na verdade, as características, o retorno, a renda, o tipo de negócio dos empreendedores de favela, na verdade, são muito parecidos com empreendedores que têm a mesma característica, mas que não vivem em favela. Então, claro que cada território no Rio de Janeiro é diferente, tem características locais que são importantes e fundamentais para entendê-los, inclusive para conseguir fazer uma concessão de crédito adequada, mas nas características gerais eles são muito semelhantes, a depender evidentemente da escolaridade, da renda, mas na média, controladas essas características, eles são bastante parecidos. Obviamente, mais uma vez, com as identidades locais distintas e muito importantes para a sua relação e para o desenvolvimento do seu negócio. E que características prioritárias são essas encontradas nesse empreendedor? Na verdade, de uma maneira geral, o empreendedor popular no Brasil, pela história, pelo acúmulo das políticas públicas, ainda é um empreendedor de muito baixa escolaridade, com renda bastante inferior do que a média da renda das áreas não populares. Eles tipicamente são informais e têm dificuldade para se formalizarem e têm muito pouco acesso a serviços e produtos de desenvolvimento. Nesse sentido, o microcrédito é um elemento fundamental para o seu desenvolvimento. Então, o microcrédito é uma demanda dessas áreas? Na verdade, o IETS fez uma pesquisa com microempreendedores de áreas com o PP em 2012 e, certamente, acesso a crédito ou a produtos financeiros foi a maior demanda dos empreendedores entrevistados. E como é esse produto que foi pensado para os empreendedores de áreas das UPPs? Através do Fundo Estadual foram constituídos recursos. O conceito da operação é do microcrédito produtivo orientado. O financiamento é feito exclusivamente vinculado ao empreendimento produtivo, com foco na geração de trabalho e renda. E a concessão do crédito, o estudo e o atendimento é feito no local onde ocorre o empreendimento. O Manuel Tedim estava falando da dificuldade de acesso a serviço. Então esse é um serviço que precisa ir até o empreendedor, que ele naturalmente teria muita dificuldade se ele precisasse sair do seu empreendimento, que normalmente necessita da presença dele para estar acontecendo, e se dirigir a uma agência bancária normal para buscar esse serviço. Então, através de uma empresa prestadora de serviço, contratada por um processo licitatório, foram contratados e treinados, capacitados, capacitadores de crédito, que são moradores, normalmente, da própria comunidade, que já conhecem o ambiente, já transitam livremente no ambiente, que eles fazem a divulgação,
recebem os interessados, fazem toda a orientação, recebimento de documentos, inserem os dados no sistema, nós recebemos as propostas de crédito no sistema da GRIO, fazemos um estudo, negociamos com o capacitador, muitas vezes direto com o cliente, e levando em consideração a capacidade de pagamento do empreendedor e a necessidade do projeto de forma orientada, buscando a sustentabilidade no longo prazo, nós fazemos a definição de valor e prazo. Qual o valor desse crédito? O intervalo de crédito vai de 300 a 15 mil e o prazo pode ser de até 24 meses, podendo ser incluído nesse prazo um prazo de até 3 meses de carência, se houver necessidade comprovada, fundamentada no projeto apresentado. E como tem ocorrido, assim, qual é a receptividade dos empreendedores? Olha, a receptividade está muito boa. No início, até temos algumas declarações, inclusive, de pessoas que não acreditavam que esse tipo de operação era possível, né? Clientes que no primeiro contato achavam que a taxa de juros, que é de 3%, era uma taxa mensal. Não, mas isso já tem no banco. Não, mas é 3% ao ano. E a forma de atendimento, de serem atendidos no próprio local do empreendimento, principalmente, especialmente o interesse da instituição pelo negócio, quando a gente discute para que vai ser utilizado o dinheiro, qual é o projeto, e quando nós nos permitimos a negociar com esse cliente e, de certa forma, também levar uma orientação, isso tem sido muito valorizado. O microcrédito pode ser uma porta de entrada para a formalização, que é o grande questionamento e o grande problema hoje do empreendedor no Brasil? Claro que sim. O microcrédito, quando ele funciona bem e com melhor for a análise de crédito, mais bem concedido o crédito no prazo e no valor, ele pode, de fato, ser uma abertura. Porque o microcrédito vai fazer com que esse empreendimento cresça. Se ele for bem concedido, a tendência é o negócio prosperar. Com o crescimento do negócio, há uma tendência natural à formalização. Não é porque o empreendedor quer pagar imposto. Ninguém quer pagar imposto, apesar de ser absolutamente necessário pagar imposto. Mas porque as relações de negócio se restringem se ele não for formal. Então, o microcrédito é, de fato, um instrumento que levará ou poderá levar, ou tende a levar à formalização dos empreendimentos. O que nós observamos nas comunidades onde nós estamos atuando é que, num primeiro momento, o empreendimento ele é aberto, ele é lançado mais como uma complementação de renda ou para cobrir um espaço de uma renda que perdeu. A pessoa ficou desempregada e abriu um pequeno negócio. Tá, uma parcela muito significativa desses empreendedores não tem, no primeiro momento, uma ambição muito grande de ir com o seu negócio. Ele nem se imagina capaz. E no momento que nós chegamos com o microcrédito e com uma orientação, e ele percebe vizinhos e pessoas da sua localidade ao usufruírem desse apoio financeiro, melhorando, investindo, crescendo, então ele se abre para outras possibilidades de crescimento, ele começa a sonhar mais e com isso então se eleva o potencial dele de recurso, de ganho financeiro e ele então começa a sentir uma valorização, uma possibilidade, é consequência natural, eu diria, a formalização vem como consequência natural de um processo de crescimento e de melhoria do negócio. Nós temos assistido alguns empreendedores mudarem efetivamente de patamar a partir dessa primeira concessão de crédito. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No Vidigal tem o hostel que já conseguiu contato com uma organização inglesa que encaminha hóspedes da Europa para o Rio. O negócio vai tão bem que a proprietária Fernanda Almeida Botelho foi a grande vencedora do prêmio Negócio Inovador e está até pensando em expandir o negócio, abrindo filiais em outras comunidades. Nossa reportagem foi lá conhecer o hostel da Fernanda. Vamos acompanhar. A casa é pequena, as acomodações são bem simples. Mas dessa varanda, o hóspede pode desfrutar de uma das mais belas paisagens da cidade. Esse pequeno hostel começou a funcionar há pouco mais de um ano. Os hóspedes são jovens de diferentes países que vieram ao Brasil para prestar esse trabalho voluntário em comunidades. A gente começou bem cru, assim, a gente não tinha muita noção do que estava fazendo, né? A gente abriu na cara e na coragem e foi conseguindo. A gente conheceu um grupo e desse grupo tinha uma pessoa que
conheceu o hostel e foi me apresentando umas pessoas lá de fora, e aí eu consegui chegar nessa parceria na Inglaterra, que me manda pessoas para cá, né? As coisas por aqui vão tão bem que Fernanda foi a vencedora do Prêmio Negócio Inovador da AG Rio. Logo no início eu fui amparada, encontrei o Sebrae na Associação de Moradores do Vidigal, e que desde então tem me acompanhado em tudo, né? Questão de palestras, questão de documentação, e agora eu encontrei a AG Rio também no final desse ano de 2013. Com a AG Rio eu consegui um microcrédito para estar ampliando mais o hostel, né? Porque eu tinha capacidade para 12 pessoas e agora eu vou ter capacidade para 21 pessoas no final dessa obra. Eu peguei um empréstimo com juros de 0,2%, que dá para pagar com folga, com tranquilidade. Tem mês que eu pago até 2. É bem tranquilo, bem suave as prestações. Você recomenda? Recomendo, e daqui a pouco eu vou pegar outro, e é uma forma bem simples de... Na verdade não é simples, é uma forma suave de pegar o empréstimo, né? Não fica pesado, você não vai pagar o dobro, vai pagar uma taxa só. Agora, Fernanda, que largou o trabalho de recepcionista para se transformar numa empresária de sucesso, tem planos de abrir novos negócios em outras comunidades em breve. Na verdade, o meu projeto é estar deixando esse hostel aqui todo direitinho, primeiro, né? E quem sabe estar abrindo outro em outra comunidade. De repente no Pavão, em outra comunidade. Porque eu acho que agora lá fora está sendo descoberto as comunidades, né? E de repente daqui a pouco está quebrando esse preconceito que ainda existe no Brasil, né? A gente está falando aí de uma série de oportunidades, né? Copa, Olimpíadas, a visibilidade que o Rio de Janeiro está tendo, a questão da violência também arrefecendo, e aí a possibilidade das comunidades terem uma visibilidade, é muita oportunidade acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas tendo a oportunidade de se mostrar, de empreender nesse cenário, né? Eu acho que essa é a primeira grande vantagem, ou digamos, a primeira desdobramento do UPP para os negócios locais é esse, quer dizer, a normalização, a retomada do território para a cidade de forma mais ampla, cria oportunidades e cria possibilidade de circulação. Seria impensável para um jovem inglês vir se hospedar no Vidigal, tendo tiroteios à noite e tudo mais. Então, a UPP é, de fato, uma política de Estado, implantada no Rio de Janeiro já, com repercussão em outros estados, que tem que ser valorizada e tem que ser uma experiência que tem que ser aprofundada. E aprofundada exatamente no sentido que a AG Rio está fazendo, que é entrando com políticas complementares de desenvolvimento. É uma dobradinha perfeita: crédito, serviços financeiros e pacificação ou estabilização da violência nessas áreas. É um jogo de ganha-ganha. E como é que funciona essa parceria da AG Rio com o Sebrae? Ela cita, né, que o apoio do Sebrae também foi super importante para essa estruturação do hostel, do trabalho que ela está fazendo ali dentro. O Sebrae é um parceiro do nosso trabalho, nós temos feito diversas ações em conjunto, fizemos reuniões, apresentamos os consultores do Sebrae para os nossos capacitadores e também os capacitadores para os consultores. Então, nos plantões do Sebrae, ao atenderem os clientes e identificarem a necessidade do crédito, os clientes são encaminhados para a AG Rio, e no atendimento nosso de crédito, nós percebemos a necessidade de orientação, nós encaminhamos para o Sebrae e vamos formando uma rede de relacionamento com impacto positivo e com referência. Anteriormente, nós estávamos falando se está sendo bem recebido o programa de microcrédito. Recebi um e-mail da Fernanda, domingo, nós acabamos de ver, indicando 6 novos clientes para a AG Rio. Quer dizer, à medida que as pessoas tomam conhecimento e sabem que aconteceu com elas, se motivam também a participar desse processo. É interessante a gente distinguir, né, a questão do crédito que a AG Rio concede, do microcrédito, e do crédito bancário. Qual é essa diferença? São duas características, né, principais que diferenciam. Primeiro, que o nosso crédito é exclusivamente vinculado a empreendimento produtivo. Tem que apresentar um projeto, ainda que simplificado, onde que vai ser aplicado o
o valor. E nós voltamos um mês depois para verificar e fazer o acompanhamento durante toda a trajetória do contrato. No mês seguinte, nós voltamos lá para ver se aquilo que foi colocado como projeto foi efetivamente realizado. E a outra característica é o empreendedor ser atendido no local onde acontece o empreendimento. Ele não se desloca, ele tem todo o atendimento, inclusive a assinatura do contrato no empreendimento. E qual o nível de inadimplência desse projeto? Nós estamos atualmente com 1,36% de inadimplência. Que é bem mais baixo do que o normal do mercado financeiro. Tem outras diferenças importantes, por exemplo, é muito mais simples, quer dizer, o microcrédito ele traz um olhar diferenciado sobre o produtor. O banco que faz empréstimos em massa, ele não tem a capacidade de ir a cada negócio, de fato olhar, ver como é que o negócio está estruturado, qual o fluxo de cliente, esse tipo de coisa. Como o cliente do microcrédito é um cliente que não está estruturado formalmente, ou seja, que tem empreendedores com poucos anos de estudo, é muito difícil esse cliente formalizar e apresentar uma proposta a um banco formal. O banco formal exigiria uma garantia impossível de ser atendida pelo microempreendedor de baixa renda. Eu acho que isso é uma outra característica, quer dizer, não só o acesso é facilitado pela ida ao negócio, mas também é facilitado pelo conhecimento mais aprofundado que o capacitador de crédito tem do negócio. É um olhar diferenciado do olhar do banco. Cuja garantia é a própria pessoa, né? E o que ela está apresentando ali, o projeto que ela tem, o que ela quer fazer, Na verdade, normalmente, e a GRIO faz isso, solicita um aval, mas é um aval muito mais moral do que um aval concreto, tá certo? Então, é mais pelo compromisso e a capacidade de articular um aval para aquele negócio. É mais uma âncora moral aquele empréstimo. Mas a grande diferenciação é a capacidade de olhar aquele empreendedor no que ele é de verdade, coisa que o banco, porque massifica seus créditos, não consegue fazer por estrutura institucional mesmo. A metodologia não é adaptada a isso. A gente vai continuar vendo alguns outros projetos no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco. Aqui, política e economia caminham juntas. Vamos conhecer mais um empreendimento beneficiado pelo microcrédito? Nossa reportagem foi no restaurante da Dona Mariana, na comunidade da Babilônia, no Leme, zona sul do Rio. A Dona Mariana recebeu o prêmio de Mulher Empreendedora. O pequeno restaurante fica logo na subida do Morro Chapéu Mangueira. Dona Mariana, reconhecida como boa cozinheira na comunidade, começou o negócio, que hoje é gerenciado pelo filho Francisco. Mas, na realidade, mãe, filho, nora e netos tocam esse negócio. Eles cozinham, servem as mesas, cuidam da limpeza e do caixa. Com o empréstimo da GRIO, já fizeram uma churrasqueira e estão tocando obras de melhoramentos. Inicialmente pensávamos em trabalhar só com lanches, agora nós estamos diversificando direto. Estamos mexendo com refeições quentinhas. Futuramente, estamos terminando na área de churrasqueira. Se você quiser fazer um evento, você vai ter um espaço para 60 pessoas, que você pode fazer o seu churrasco. Tem um céu certo, você pode fazer uma moqueca de peixe, feijoada. E depois estamos tentando inovar, aproveitar toda essa movimentação. A AGRIO, Agência de Fomento do Estado, eu e minha mulher sentados ali fazendo as contas, um planejamento de como nós iríamos fazer o banheiro, que nós tínhamos que fazer 2 banheiros. Tínhamos o orçamento nesse dia, passou o Thiago, um rapazinho da GRIO. Inicialmente nós ficamos assim meio em dúvida, mas depois que eu vi o crachá, falei, poxa, governo do Estado, eu nunca vi você ser estimulado a financiamento. Falei, eu nunca tinha ouvido falar. Fizemos dados, minha mãe assinou os documentos, a Kátia foi a fiadora. Uma semana depois o dinheiro estava na conta. Eu não acreditava. O prêmio de Mulher Empreendedora foi merecido, Dona Mariana. A equipe que foi lá provou a comida da Dona Mariana e disse que é uma delícia, uma delícia.
É mesmo. Mas isso é interessante, quer dizer, essa presença do Estado, que é uma coisa que é sempre comentada, né? Eu nunca vi, não sei, de repente tem esse contato direto e o potencial que isso pode gerar de transformação, né? Esse poder dele pensar assim, estamos inovando, vamos fazer diferente, vamos poder caminhar. Há sempre uma dúvida, né? Eu acho que da sociedade, o IETS leva muito esses debates à frente, participa de muitos debates. Para onde vamos? O que vai ser o dia seguinte? Como é que a gente pode dar continuidade a esse trabalho das UPPs? Qual vai ser o day after disso tudo? O que você acha que a gente... Como é que a sociedade pode ajudar nesse trabalho que é um trabalho que tem que ser mantido, né? Eu acho que você tocou num ponto fundamental, e o secretário Beltrame fala isso o tempo todo. A sociedade tem um papel e é importante que ela se engaje nesse esforço de complementar e levar a transformação dessas áreas. Eu acho que não precisa ser denominado para sempre como UPP. O UPP é um projeto inicial de retomada do território para as condições normais da cidade. O que precisa agora é olhar para essas áreas, e são as áreas populares de uma maneira geral, e vamos aproveitar as UPPs com uma boa entrada, digamos assim, uma boa oportunidade para complementar. A pobreza não é uma questão unidimensional. Ela tem várias facetas diferentes. Então é preciso implantar e levar políticas que podem ser do Estado ou podem ser privadas, podem ser com fins de lucro ou podem ser de ONGs, mas que sejam complementares e sejam convergentes naquele território, e sejam fornecidas e oferecidas de forma concomitante. É importante você vir com políticas de educação, com políticas de desenvolvimento empresarial, como o microcrédito, mas tem outros de capacitação técnica, em gestão, enfim. É considerar esses espaços populares e as favelas como a cidade. É a cidade que tem menos acesso. Vamos ampliar o acesso, mas de todas as outras políticas, não só a política de segurança, que é fundamental, a liberdade de ir e vir, de ter direito da sua criança ir à escola e voltar, de você poder trabalhar, voltar à noite, convidar a família para jantar no fim de semana ou para almoçar. É importante a circulação, é importante que a gente tenha o território na mão do cidadão e não na mão dos traficantes. Agora vamos considerar isso uma parte da cidade, normal, e oferecer os serviços que a gente oferece no resto da cidade. Quando a gente fala, por exemplo, do aumento da procura do microcrédito para abrir mais hostels, por exemplo, né? Mostrar também que a comunidade pode ser um lugar para o gringo vir e se hospedar e conhecer um pedacinho de como é que é essa hospitalidade do povo brasileiro, é também um pouco isso. É o que o Manuel estava falando, a integração, né? Eu estava com a minha família sexta-feira no Vidigal. Então, começa a haver um movimento também, no que diz respeito ao microcrédito, de criação de referência. Nós temos lá no Jacaré uma menina que tinha uma história de vida de ser discriminada por ser mulher, nova, pela opção sexual. E quando ela consegue, com o microcrédito, ela trabalhava com madeira e com ferramental inadequado. Então ela constantemente se cortava e era obrigada a enfaixar o braço e trabalhar em condições precárias. Com um pequeno financiamento, com a ferramenta adequada, ela começou a melhorar muito a qualidade e a produtividade, e ela, né, se motiva e consegue vender o seu produto e cria referência, né, para as pessoas. Eu acho que esse é o maior ganho que mais nos emociona, é perceber que estamos criando referências positivas que vão impactar positivamente e criando um movimento de circulação financeira, de recursos que vão de fora da comunidade para a comunidade, para que amanhã possa naturalmente ser uma opção desse empreendedor, desses moradores, estar dentro ou fora da comunidade por opção, criando uma cidade única, uma cidade sem essa separação, essa divisão. E a gente tem percebido que com o microcrédito nós temos contribuído positivamente nesse pilar, né, no pilar de desenvolvimento econômico, que eu acho que também ajuda e contribui que as outras questões possam vir também a partir do desenvolvimento econômico.
melhora a procura também pela educação, né? Na medida que você tem um mau acesso à renda, você vai mudando também os paradigmas. Na verdade, o microcrédito, a pacificação era absolutamente essencial. Agora você precisa aumentar e melhorar a dinâmica econômica. Para isso, você precisa levar políticas de educação. As crianças já estão na escola. Você olha todos os números, particularmente as crianças mais novas, elas estão na escola. O que precisa é melhorar a qualidade da escola. E isso já está acontecendo. Você olha para os números do Rio de Janeiro nos últimos 8 a 10 anos, a coisa está melhorando. Mas está melhorando muito devagar. A gente precisa fazer um esforço. E educação, mais uma vez, não é só a responsabilidade do Estado, é a responsabilidade das famílias e da sociedade. A escola não vai melhorar, não vai se desenvolver se a sociedade não se juntar em torno da escola e se preocupar com a escola. Não são só os pais, mas a sociedade, o bairro como todo, se preocupar com a escola local. E assim se desenvolve nas outras áreas, quer dizer, no empreendedorismo, valorizar o negócio local. Claro, ele tem que ser competitivo. Para ele ser competitivo, precisa ter crédito, precisa ter capacitação. Então, é um círculo virtuoso que se cria quando você começa a ter acesso a serviços de desenvolvimento. E é isso que a gente procura e é isso que a AGRIO começa a fazer. A roda tem que girar toda junta, né? Tem que rodar junta, e não é só um elemento, são muitos elementos. E a mobilização social em torno desse movimento é essencial. E a cobrança, né, de que isso continue acontecendo, de que não seja só um momento... Eu acho que essa é a maior, talvez o maior papel da sociedade, é entender o que acontece e exigir que aconteça melhor e mais no seu bairro, no seu quarteirão, enfim, se engajar com a cidade. A sociedade tem que estar engajada na cidade. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Manuel, obrigada, Elber, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.